Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje é a nossa lição de número 12. O nosso tema é evidências de um fiel seguidor de Jesus. Eu, particularmente, não gosto muito dessa palavra seguidor de Jesus, né? Porque a palavra seguidor parece que é aquele que só que segue. Parece que é só o interessado. Recebeu a bênção, vai embora, né? Mas eu prefiro a questão do discípulo, né? O discípulo eu acho que cairia melhor. Então, evidências de uma pessoa, um seguidor que seja discípulo, vamos dizer assim, né? Não apenas segue, mas é uma pessoa que é um discípulo. Então aqui no nosso texto principal, 1 João capítulo 5, no versículo 2, diz assim: Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Irmãos, quando nós guardamos os mandamentos e praticamos os mandamentos, é uma evidência que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Somos servos do Senhor, somos discípulos do Senhor. Ele é o Senhor e nós somos os servos. Então perceba aqui que é uma evidência. A palavra de Deus, quando ela se faz notória, quando nós a colocamos em prática, isso é uma evidência que verdadeiramente nós somos servos e servas de Deus. O nosso resumo da lição: o amor é distintivo de um fiel seguidor de Cristo. Somente em Deus experimentamos a perfeição do amor. O amor, né, que nós falamos aqui, a pessoa que tem a Cristo como seu Senhor, a pessoa que é discípulo de Cristo, que deseja estar com Cristo, que ama Cristo, ela ama as pessoas mesmo que as pessoas não a amem. Mesmo que muitas vezes ela passe por algum trauma, alguma coisa aconteceu e a pessoa às vezes acontece de ficar de repente naquele primeiro momento, não gostar do que a outra pessoa fez, ficar com raiva mesmo daquela situação. Porém, ela não deixa isso frutificar no seu coração. Por quê? Porque a evidência da palavra dentro dela fala muito mais alto do que esse sentimento. Então perceba aqui, no nosso resumo da lição, que somente em Deus nós podemos experimentar a perfeição do amor. Só Deus nos dá a condição de nós experimentarmos e vivenciarmos essa experiência ou essa conduta na nossa vida diária. Então aqui no nosso texto bíblico que está em 1 João capítulo 5, do versículo 1 ao 5, no versículo 4, porque tudo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, o desejo de acreditar. A fé, meus irmãos, não é só ouvir, é colocar a palavra em prática. Então aquele que é nascido de Deus e tem fé, porque a fé, como eu já mencionei, é quando nós colocamos a palavra de Deus em prática. Quando nós fazemos isso, automaticamente, a fé vai crescendo na nossa vida. Nós vamos ter uma experiência e a fé vai aumentando. Porque se Jesus fala de fé como um grão de mostarda, então existe a fé pequena, também existe a fé grande. Então essa é um caminho que nós temos que percorrer com fé em Cristo para melhorarmos a nossa vida. E é muito interessante também, por quê? Porque aquilo que é nascido de Deus, né? Nascido em Deus, aquele que morreu e ressuscitou em Deus, ou seja, morreu para os seus pecados, morreu para as suas iniquidades e agora está ressuscitando em Deus. Esse, quando ele se dedica, quando ele se coloca totalmente à disposição do Espírito Santo de Deus trabalhar, fica muito mais fácil. Mas quando nós temos reservas interiores, aí, meus irmãos, fica complicado. Então, aqui na nossa introdução, as pessoas precisam ser confrontadas com essa insuperável verdade. Como discípulos de Jesus, nossa vitória sobre o mundo já está declarada. Quando nós nos colocamos aqui, o autor, o comentarista, o autor vai colocar discípulos, né? Quando nós nos colocamos como discípulo de Cristo, isso não quer dizer que nós não vamos sofrer frustrações. Isso não quer dizer que nós não vamos ter tristezas. Isso não quer dizer que a gente vai só vivenciar, né, coisas boas e alegrias. Não, meus irmãos. Porque uma guerra, ela é feita de dificuldades. E nessas dificuldades, em todos os momentos, o Senhor estará conosco. O Senhor estará presente na nossa história. É isso que nós temos que guardar. Nós não estamos isentos de passar por dificuldades, mas em todas elas o Cristo, o Senhor, vai estar conosco. Então aqui no tópico 1, o amor, a base da fé. Parte 1, um amor que transforma destinos. No final da sua primeira epístola, João discute que a questão do amor a partir de critérios bastante específicos. A relação com o Pai, a relação entre os irmãos e a obediência à palavra. Qual que é a relação com o Pai? Né?
a gente fica, mas a relação com... Não, meus irmãos, às vezes a relação que muitos têm com Deus é de confronto, é de indignação, é de murmúrios. E a relação que tem com outros irmãos é a mesma coisa, é sempre a pessoa causando confusão. Mas quando nós olhamos para a palavra nos confronta e a palavra nos ensina a melhorar a nossa comunhão com o Pai e a melhorar a nossa comunhão com os nossos irmãos. Mas quando que nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo, mais uma vez, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa vida e nós vamos ter essa plena comunhão com Deus. Aqui na parte 2, quem ama os filhos de Deus? Só existe amor entre nós e o próximo se houver amor ao Altíssimo. Então a pessoa só consegue amar o seu irmão quando ama a Deus sobre todas as coisas. E até o João vai dizer na sua epístola, né, que como é que a pessoa pode dizer que ama a Deus ao qual ela não vê e ao seu irmão que ela vê, ela não ama? Então há um contrassenso. Então perceba aqui que Deus ele testa a nossa fé, ele testa a nossa condição. Mas ele não testa nós para saber quem nós somos. Não, ele já sabe quem nós somos. Nós precisamos descobrir quem nós somos. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que na parte de número 3, o que significa amar a Deus. Então, conforme o escritor sagrado afirma, o amor ao eterno se materializa numa tomada de postura pública em obediência às escrituras. Então, veja que a escritura, que o amar a Deus está sobre todas as coisas. Então, veja, mesmo que o movimento seja outro, mesmo que agora seja outros métodos, outras modinhas dentro da igreja, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Não há como confrontar a palavra de Deus. Então, a pessoa que ama a Deus, o que significa amar a Deus é ir contra aquilo que os falsos profetas dizem, aquilo que os falsos profetas falam. Então, perceba aqui que esse amar a Deus é amar a sua palavra. E ainda diz mais. O amor ao eterno se materializa numa tomada de postura pública em obediência às escrituras. Então, para nós, a obediência às escrituras, nós temos que ser obediente às escrituras. Se o irmão, mas então eu não devo ouvir homem nenhum? Não, não é isso. A grande questão é, se ele estiver pregando aquilo que estiver na palavra, sim, concordo plenamente. Mas se ele estiver pregando contra, ou desfavorecendo, ou desmerecendo a palavra, aí eu sou contra. Aí eu não sou a favor dessa pessoa, eu sou contra. Por isso nós temos que ler a Bíblia e buscar a Deus. Se a gente quer amar alguém, se nós queremos amar a palavra de Deus, nós temos que o quê? Conhecer mais, buscar mais, ler mais, meditar mais na palavra, para a gente venha aprender para poder cada dia mais amar a palavra. Aqui no tópico 2, a base de nosso novo nascimento. O novo nascimento nos concede outro padrão de vida. Não existe cristianismo sem transformação. Então, meus irmãos, as pessoas que vêm para a igreja, que está tudo certo, tá tudo bem, não tem problema, é assim mesmo, e eu vou continuar com a minha vida, porque eu sou assim, porque eu não mudo, Jesus quer o meu coração, porque Jesus só quer o meu coração, porque Jesus só quer o meu coração. Eu não vou nem dizer, meus irmãos, normalmente o que as pessoas falam sobre esse negócio de Jesus quer ser o meu coração, que eu acho que não vale a pena. Mas será que é só o coração, meus irmãos? Deus nos quer de corpo, alma e espírito. Deus quer o nosso todo. Deus não quer uma parte. Mas eu sou assim, por que eu vou mudar? E Deus quer o meu coração, eu me sinto bem. Você se sente bem, às vezes, pecando, indo contra a palavra de Deus. Mas o novo nascimento nos dá a oportunidade da transformação. Mas nem todos querem a transformação. Muitos querem permanecer do jeito que quer permanecer, do jeito que vai. Mas o verdadeiro discípulo de Cristo, ele almeja, ele deseja, ele busca essa transformação. E aqui na parte 2, a fé como fundamento da nossa peregrinação espiritual. A fé é o quê? É obediência, como está lá em Hebreus. Não é apenas acreditar, não é apenas dizer realmente Deus existe, realmente o diabo existe, realmente o inferno existe. Por quê? Porque esse tipo de fé os demônios também têm, como fala lá na epístola de Tiago. E não somente têm, eles estremecem, porque eles sabem que isso é existente. Agora, a verdadeira fé, eles acreditam em Deus, mas não cumprem a palavra de Deus. Eles não cumprem, eles são maldosos, eles são seres que querem ver a destruição da humanidade, querem ver levar a arrebanhar o máximo possível para o inferno. Mas o servo de Deus, ele fundamenta a sua fé
na palavra de Deus, na presença de Deus, para a peregrinação, para que essa peregrinação espiritual seja uma bênção, seja saudável. Então perceba aqui que essa fé é uma fé de obediência à palavra. Não é apenas a fé de acreditar. Quanto mais nós obedecemos a palavra, claro, os nossos laços com Cristo, esse estreito com o Espírito Santo, nós vamos melhorando a nossa condição em relacionamento com Deus. Mas essa fé é uma fé de obediência à palavra de Deus. É obedecer à palavra de Deus. E aqui na parte 3, a vitória sobre o mundo só é possível através da fidelidade ao Senhor Jesus. Então perceba aqui, que aqui eu até vou ler, na atualidade há o pseudo-cristianismo que engana as pessoas através de promessas de uma vida sem qualquer problema. Foi aquilo que nós estávamos dizendo. O cristianismo, a vida com Cristo, não é isenta de problemas. Mas nós temos problemas sim. Porém, nós temos alguém que é o Espírito Santo de Deus, que nos consola, que nos ajuda, que nos instrui, que nos direciona a quê? A mesmo nas dificuldades, temos um relacionamento com Deus, melhorar a nossa vida com Deus, mesmo mediante as situações. Então perceba aqui que nós temos que vencer o mundo, mas através do quê? Da nossa fidelidade ao Senhor. Só assim nós conseguimos verdadeiramente vencer o mundo, vencer as intempéries que acontecem no nosso dia a dia, sem estar fundamentado, sem estar buscando a presença de Deus, irmãos, não apenas seremos esses crentes, ou faremos parte desse pseudo-cristianismo, que é tudo bem, que não tem problema, e tá tudo assim. E quando alguém passa por dificuldade, porque está em pecado. Não, meus irmãos, o crente também passa por dificuldade, o crente também vive situações. Porém, todos os dias o Senhor está com ele. E aqui, meus irmãos, no tópico 3, o que é a vida eterna? A fé, uma fé que nos capacita a crer naquilo que é de Deus. O escritor de 1 João 5 diz que os discípulos do Cristo não têm qualquer dúvida com relação ao testemunho da deidade e da encarnação de Jesus. Então, a pessoa que crê em Deus, ela não tem problemas. Ela não fica cocheando, falando, será que Deus é Deus mesmo? Será que o Cristo é Cristo? Será que é tudo isso mesmo? Não, ela tem a certeza que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Cristo, que Jesus é o ungido que veio para nos levar, para nos arrebatar, para nos transformar cada dia mais na sua presença, para que nós venhamos ser pessoas melhores. Hein? E aqui na parte 2, a vida eterna não é um lugar, mas um relacionamento. E aí que está uma grande questão. Muitos querem a vida eterna, muitos almejam irem para o céu, não é porque ama Jesus, não é porque eu amo Jesus, eu quero estar com ele eternamente, porque eu amo Jesus. Não, meus irmãos. Muitos querem ir para o céu com medo de ir para o inferno. Porque, na verdade, a pessoa só tem um interesse, ela não ama Cristo. Ela só quer estar lá nas bodas, desfrutar, mas ela não quer Cristo. Ela quer desfrutar apenas daquilo que o Evangelho lhe oferece, daquilo que o Evangelho te dá, vamos dizer assim, possibilidades. Mas ela nunca teve um amor por Jesus, ela nunca quis ter um relacionamento com Cristo. Aquele que quer ter um relacionamento com Cristo, ele nem tem medo de ir para o inferno, porque o desejo dele de estar com Cristo é tão grande que ele não fica com medo de perder a sua salvação. Por quê? Porque ele nunca perdeu, ele sempre a tem ali disponível. Então perceba que aquele que quer estar com Cristo não tem medo, mas sim terá certeza da sua salvação. E aqui na parte 3, uma vida de verdade é estar em Jesus. Multidões e multidões apenas sobrevivem em nossa geração. Bilhões de pessoas que vivem na ignorância de Deus, idolatrando prazeres, riquezas e poderes. Então uma vida, né, como diz o Mário Sérgio, uma vida que vale a pena ser vivida, né, só vale a pena com Jesus. Mas a pessoa diz, mas se eu for crente, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não. Realmente, a gente também não pode fazer muitas coisas que denigrem, que prejudicam a nossa vida. Não somente a nossa vida com Deus, mas a nossa vida pessoal, a nossa vida conosco mesmo, a nossa saúde. Mas uma vida com Cristo, nós podemos fazer milhares, meus irmãos. O leque é muito grande de possibilidades. Então perceba que uma vida com Cristo é a vida que vale a pena ser vivida. É a vida que vale a pena se dedicar. Por quê? Porque não é só apenas a vida aqui nesta terra, mas sim uma vida na eternidade. E a nossa conclusão. Enquanto as pessoas tiverem a expectativa de que no céu terão tudo o que querem, eles ainda estarão muito distantes de Deus.
O céu não é shopping, onde você tem um cartão de crédito sem limites e compra o que quiser. O reino de Deus é Cristo e é apenas estar com Ele que importa, nada mais. Então, para o discípulo, para o servo de Deus, estar com Cristo é o que mais importa. E tudo isso que nós nos relacionamos no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, tudo isso é passageiro. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.